Capítulo 4 da adoção. Artigo 1618. A adoção de crianças e adolescentes será deferida na forma prevista pela Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Artigo 1619. A adoção de maiores de 18 anos dependerá da assistência efetiva do poder público e de sentença constitutiva, aplicando-se, no que couber, as regras gerais da Lei 8.069, Estatuto da Criança e do Adolescente. Capítulo 5 do Poder Familiar. Seção 1. Disposições gerais. Artigo 1630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores. Artigo 1631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder familiar aos pais. Na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá com exclusividade. Parágrafo único. Divergindo os pais quanto ao exercício do poder familiar, é assegurado a qualquer deles recorrer ao juiz para solução do desacordo. Artigo 1632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável não alteram as relações entre pais e filhos, senão quanto ao direito que aos primeiros cabe de terem em sua companhia os segundos. Artigo 1633. O filho não reconhecido pelo pai fica sob poder familiar exclusivo da mãe. Se a mãe não for conhecida ou capaz de exercê-lo, dar-se-á tutor ou ao menor. Seção 2. Do exercício do poder familiar. Artigo 1634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos filhos: inciso 1. Dirigir-lhes a criação e a educação. Inciso 2. Exercer a guarda unilateral ou compartilhada, nos termos do artigo 1584. Inciso 3. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimento para casarem. Inciso 4. Conceder-lhes ou negar-lhes concedimentos para viajarem ao exterior. Inciso 5. Conceder-lhes ou negar-lhes consentimentos para mudarem sua residência permanente para outro município. Inciso 6. Nomear-lhes tutor por testamento ou documento autêntico, se o outro dos pais não lhe sobreviver ou o sobrevivo não puder exercer o poder familiar. Inciso 7. Representá-los judicial e extrajudicialmente até os 16 anos, nos atos da vida civil, e assisti-los após essa idade, nos atos em que forem partes, suprindo-lhes o consentimento. Inciso 8. Reclamá-los de quem ilegalmente os detenha. Inciso 9. Exigir que lhes prestem obediência, respeito e aos serviços próprios de sua idade e condição. Seção 3 da suspensão e extinção do poder familiar. Artigo 1635. Extingue-se o poder familiar, inciso 1, pela morte dos pais ou do filho. Inciso 2, pela emancipação, nos termos do artigo 5º, parágrafo único. Inciso 3, pela maioridade. Inciso 4, pela adoção. Inciso 5, por decisão judicial, na forma do artigo 1638. Artigo 1636. O pai ou a mãe que contrai novas núpcias ou estabelece união estável não perde, quanto aos filhos do relacionamento anterior, os direitos ao poder familiar, exercendo-os sem qualquer interferência do novo cônjuge ou companheiro. Parágrafo único. Igual preceito ao estabelecido neste artigo aplica-se ao pai ou à mãe solteiros que casarem ou estabelecerem união estável. Artigo 1637. Se o pai ou a mãe abusar de sua autoridade, faltando aos deveres a eles inerentes ou arruinando os bens dos filhos, cabe ao juiz, requerendo algum parente ou o Ministério Público, adotar a medida que lhe pareça reclamada
pela segurança do menor e seus haveres, até suspendendo o poder familiar quando convenha. Parágrafo único. Suspende-se igualmente o exercício do poder familiar ao pai ou à mãe condenados por sentença irrecorrível, em virtude de crime cuja pena exceda 2 anos de prisão. Artigo 1638. Perderá por ato judicial o poder familiar o pai ou a mãe que inciso 1, castigar imoderadamente o filho. Inciso 2, deixar o filho em abandono. Inciso 3, praticar atos contrários à moral e os bons costumes. Inciso 4, incidir reiteradamente nas faltas previstas no artigo antecedente. Inciso 5, entregar de forma irregular o filho a terceiros, para fins de adoção. Parágrafo único. Perderá também, por ato judicial, o poder familiar aquele que inciso 1, praticar contra outrem igualmente titular do mesmo poder familiar. A linha A, homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso, envolvendo violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A linha B, estupro ou outro crime contra a dignidade sexual, sujeito à pena de reclusão. Inciso 2. Praticar contra filho, filha ou outro descendente. A linha A, homicídio, feminicídio ou lesão corporal de natureza grave, ou seguida de morte, quando se tratar de crime doloso, envolvendo violência doméstica e familiar, ou menosprezo ou discriminação à condição de mulher. A linha B, estupro, estupro de vulnerável ou outro crime contra a dignidade sexual sujeito à pena de reclusão. Título 2 do Direito Patrimonial. Subtítulo 1 do Regime de Bens entre Cônjuges. Capítulo 1 Disposições Gerais. Artigo 1639. É lícito aos nubentes, antes de celebrado o casamento, estipular quanto aos seus bens o que lhes aprouver. Parágrafo 1º. O regime de bens entre cônjuges começa a vigorar desde a data do casamento. Parágrafo 2º. É admissível alteração do regime de bens mediante autorização judicial em pedido motivado de ambos os cônjuges, apurada a procedência das razões invocadas e ressalvados os direitos de terceiros. Artigo 1640. Não havendo convenção, ou sendo ela nula ou ineficaz, vigorará, quanto aos bens entre os cônjuges, o regime de comunhão parcial. Parágrafo único. Poderão os nubentes, no processo de habilitação, optar por qualquer dos regimes que este Código regula, quanto à forma, reduzir-se-á a termo a opção pela comunhão parcial, fazendo-se o pacto antinupcial por escritura pública nas demais escolhas. Artigo 1641. É obrigatório o regime de separação de bens no casamento. Inciso 1º. Das pessoas que contraírem com inobservância das causas suspensivas da celebração do casamento. Inciso 2. Da pessoa maior de 70 anos. Inciso 3. De todos os que dependerem para casar de suprimento judicial. Artigo 1642. Qualquer que seja o regime de bens, tanto o marido quanto a mulher podem livremente, inciso 1, praticar todos os atos de disposição e de administração necessários ao desempenho de sua profissão, com as limitações estabelecidas no inciso 1 do artigo 1647. Inciso 2. Administrar os próprios bens. Inciso 3. Desobrigar ou reivindicar os imóveis que tenham sido gravados ou alienados sem o seu consentimento ou sem suprimento judicial. Inciso 4. Demandar a rescisão dos contratos de fiança e doação ou a invalidação do aval realizados pelo outro cônjuge, com infração do disposto nos incisos 3 e 4 do artigo 1647.
Inciso 5. Reivindicar os bens comuns, móveis ou imóveis, doados ou transferidos pelo outro cônjuge ou concubino, desde que o provado que os bens não foram adquiridos sem esforço comum destes, se o casal estiver separado de fato por mais de 5 anos. Inciso 6. Praticar todos os atos que lhes forem vedados expressamente,